Um bocadinho aqui. Olá, muito bom dia. Eu peço desculpa por este atraso, foi aqui um problema técnico que não estava a conseguir solucionar e agora penso que já está solucionado. Começar por me apresentar, eu peço desculpa pelo atraso. O meu nome é Diogénia Faria de Jesus, eu sou astróloga, já iniciei o estudo da astrologia há 30 anos, comecei sempre como autodidata e depois, mais tarde, é que decidi aprofundar os meus conhecimentos numa escola de astrologia que hoje penso que já não existe, que era uma escola bastante conhecida na altura em Lisboa, que era o Quiron da Maria Flávia de Monsaraz. Portanto, estudei lá 5 anos, tirei a minha formação e nós nunca deixamos de ser eternos estudantes quando se pega na astrologia. Claro que não sei todo o tipo de astrologia que existe, porque não teria tempo numa vida só de explorar tanto conhecimento, porque a astrologia é um mundo muito vasto. Dediquei-me apenas a um tipo de astrologia, que é a que eu gosto, que é a astrologia transpessoal. Portanto, há ramos da astrologia mais específicos que eu não conheço. Também não tenho muito interesse em conhecê-los todos, porque nós não podemos conhecê-los todos. Também há alguns que nós sentimos mais afinidade uns do que outros, portanto, eu só tenho mais afinidade e é nesse ramo que eu trabalho. É a astrologia humanista e transpessoal. Portanto, este ramo é o que realmente tenho alguma paixão por este ramo. Depois, paralelamente, uns anos mais tarde, também comecei a interessar pela cartomância, pelas cartas, pelo mundo das cartas. Comecei pelo tarot também, sempre como autodidata. Os meus percursos têm sido sempre como autodidata. E também depois decidi aprofundar o tarot um bocadinho. Também trabalhei uns anos em vários sites online de cartomância, onde nós fazíamos consultas e atendimentos online. Cheguei a trabalhar em 7 sites ao mesmo tempo e depois, quando veio a pandemia, eu decidi sair porque realmente começou a baixar um bocadinho o volume de consultas e então eu decidi sair e fui para outra profissão que também tenho. Portanto, faço muitas coisas ao mesmo tempo. Mas esta paixão da astrologia e da cartomância acompanha-me sempre e é nestas duas áreas que eu dou consultas e também faço formações quando me pedem. Faço sempre tudo muito personalizado ao tempo de cada um e quando cada um quer e quando cada um pode. Esta paixão pelas cartas também fui desenvolvendo também ao longo dos anos. Portanto, comecei com o tarot, tive uns anos a trabalhar com o tarot e depois, um dia também, por uma pesquisa que fiz, comecei a ver e interessei-me pelo Petit Lenormand. O Petit Lenormand também foi outra das minhas paixões, portanto, as minhas duas grandes paixões nas artes esotéricas é a astrologia e o Petit Lenormand. Depois no Petit Lenormand, então fui fazendo várias formações com a Odete Lopes Maza, que é a minha mentora, professora e neste momento já é também a minha amiga, muito pessoal, e ao mesmo tempo, portanto, fui dedicando muito ao estudo do Petit Lenormand. Com esse estudo também muito, muito desenvolvido ao longo dos tempos e ao longo dos anos, decidi pôr em prática uma técnica que tinha explorado durante muito tempo e que pus aqui em livro, que é a roda astrológica com Petit Lenormand, cuja técnica eu desenvolvi e pus em livro e que está à venda na Amazon. Este livro, portanto, é o resultado de técnicas astrológicas postas em prática numa leitura de cartas Petit Lenormand, ou seja, com esta técnica nós conseguimos perceber mais pormenores, digamos assim, naquela leitura de cartas. Então decidi escrever aquele livro em 2018 e esse livro é então uma técnica minha exclusiva que eu treinei durante muito tempo e depois pude pô-la em prática em livro para que toda a gente pudesse ter um bocadinho mais de conhecimento do que é que se pode extrair numa leitura. Portanto, quando nós vamos extrair uma roda astrológica, às vezes ficamos ali um bocadinho restritos
em relação às informações, e com esta técnica usada de princípios da astrologia, eu consigo extrair um bocadinho mais de informação, ok? Bom, mas deixando então um bocadinho de lado as minhas apresentações e o que é que eu faço. Portanto, continuo, apesar de ter outra profissão, continuo sempre muito ativa nesta parte da astrologia e também do Petit Lenormand. Portanto, eu normalmente durante o ano atendo sempre muita gente e também faço muita formação, sempre mais online, particularmente com cada um, dentro dos tempos de cada um e quando cada um quer. Na astrologia, o tema que me traz aqui a explorar hoje é qual é a importância do mapa natal na nossa vida diária. Uma das coisas que eu me deparo muito numa consulta de astrologia é que muitas pessoas, quando vêm ao astrólogo, já vêm um pouco cansadas, quando vêm numa fase de muito, entre aspas, desespero ou de algum cansaço de, durante muitos anos, não perceberem qual é o seu papel na vida. Essa é uma das constatações que eu faço quando atendo uma pessoa numa consulta de mapa astral. Uma consulta de astrologia não tem nada a ver com uma consulta de cartomância. A cartomância vem normalmente para tomar uma decisão, para ter um conselho, para saber em que direção escolher. Quando vem pedir uma consulta de mapa astral, no fundo, vem porque a pessoa não sabe quem é. E é aí que eu me deparo e deparo sempre com muitas pessoas que vêm sem saber ou porque é que andam aqui, ou quem são, ou o que é que têm que fazer na vida, ou que dedicaram muito tempo, por exemplo, aos filhos, ou ao marido, ou à profissão, ou a sei lá, muitos assuntos que não eram, se calhar, o que elas deveriam ter se dedicado tantos anos. E às vezes anos, quando digo, são 20 anos, 30 anos. Portanto, normalmente, quando as pessoas vêm ao astrólogo, já vêm um pouco, digamos que cansadas de estarem naquele registro, sei lá, durante 10 anos, 20 anos, 30 anos. E isto porquê? E o que eu me deparo mais é, efetivamente, das pessoas dizerem não sei quem sou, ok? E é aí que a astrologia entra como uma base muito fundamental para nos dar a identificação de quem nós somos, ok? A astrologia é um autoconhecimento que se revela extremamente importante para o nosso dia a dia. Dando-nos o quê? Um autoconhecimento de quem nós somos, de todas as nossas potencialidades e também de todas as nossas dificuldades que trazemos enquanto alma que veio encarnar num plano terrestre e que tem determinados obstáculos, lições e aprendizagens que fazer. Quando às vezes as pessoas numa conversa banal nos dizem sou do signo X e Y, carneiro, por exemplo, vou dar um exemplo, sou do signo carneiro, mas não me identifico com as características de carneiro ou não me identifico com as características de qualquer signo. Sim, é normal. Porquê? Porque quando as pessoas falam isso, não têm nenhum conhecimento de todo o potencial do mapa natal ou mapa astral. Porque eu posso ter um sol carneiro, portanto, signo carneiro, mas não ter uma identificação com aquele signo. E isso porquê? Porque normalmente nós, para sabermos isso, temos que levantar o mapa astral da pessoa. E quando nós o levantamos, ficamos logo a perceber porquê. Porque, no fundo, eu vou mostrar aqui um bocadinho do mapa astral, eu não tenho nenhum PowerPoint, hoje decidi falar só assim espontaneamente para a câmara, mas tirei só aqui a imagem do mapa, espero que vocês vejam, ok? E o mapa astral tem 10 casas, desculpem, 10 planetas, era o que eu queria dizer, 10 planetas, 12 casas e temos 12 signos. Ora bem, nesta miscelânea de 12 casas, 12 signos e 10 planetas, portanto, há uma interação muito grande de a posição de um planeta com outro, ok? Que é o Sol,
a Lua, portanto, por aí fora, há uma interação de planetas muito grande uns com os outros que faz com que determinada personalidade tenha aqui um desafio muito grande. Um exemplo, talvez para vocês perceberem porque é que determinada pessoa não se identifica com um determinado signo. Imaginem que essa pessoa tem o Sol em Carneiro, não é? E diz assim, eu sou carneiro, mas não me identifico com o carneiro, ok? Ela pode ter um Sol em Carneiro, mas ter uma disposição de planetas numa casa. Eu vou mostrar aqui o que é uma casa. Uma casa é uma partezinha, eu não, aqui não sei se estão a ver, é aqui uma partezinha destas, ok? Isto é uma casa, de um risco ao outro, ok? Aqui não consigo apontar muito bem. Uma casa é o quê? É uma experiência que nós viemos viver determinado assunto, ok? Uma pessoa pode ter um Sol em Carneiro, mas ter 7 ou 8 planetas numa casa. Uma casa astrológica é uma experiência que nós trazemos nesta encarnação para vivenciar. Nós temos 12 casas no mapa astral, mas raramente há poucas pessoas que trazem planetas nas casas todas. Também os há, mas são muito poucas. Há uma menor quantidade de pessoas que trazem planetas nas casas todas do que pessoas que trazem 3 ou 4 casas preenchidas, ok? De planetas. Para eu explicar aqui um bocadinho o que é os planetas e o que é as casas. No fundo, cada planeta tem uma determinada interpretação. O Sol tem uma interpretação, a Lua tem outra interpretação. Ontem a Paula Neto já falou aqui um bocadinho dessa interpretação. É, no fundo, o que ela ontem falou sobre a interpretação de cada planeta. No fundo, o Sol é o nosso signo solar, é quem eu sou. A Lua fala-nos de nossas emoções inconscientes, aquilo que nós trazemos de um plano inconsciente em termos de emoções. Também nos revela outros factos, peço desculpa. Também na parte da astrologia também nos revela, na parte humanista também nos revela a nossa mãe, ok? Lua tem a ver com a mãe, maternidade. Depois temos o Mercúrio, que fala sobre a nossa parte intelectual, a nossa parte mental, como nós comunicamos, como nós verbalizamos, como nós nos aprendemos a interagir com ideias, com os outros, né? Digamos assim, falamos toda a parte de estrutura mental de tudo o que é comunicação. Depois temos o Vênus, que é a nossa parte relacional amorosa nas relações e nas interações com os outros, em termos emocionais, podem ser relações emocionais entre pessoas, ou também entre outras pessoas de amizade, tudo o que seja, nós agimos emocionalmente de determinada forma. Depois temos o Marte já é mais a ação, é mais a coragem, o nosso dinamismo, a nossa vontade, a nossa coragem, a nossa força de ir para a frente com as coisas. Depois temos o Júpiter, que é realmente o planeta que nos fala sobre a nossa fé, a nossa confiança, é um planeta muito de filosofia religiosa, onde nos remete também para um benefício, é o nosso grande benéfico Júpiter, é, digamos, aquele que nos protege, não só com a nossa confiança, mas em termos religiosos, espirituais, é um planeta de proteção. Nós temos dois grandes planetas, um é maior representatividade em termos de proteção. É o Júpiter, que é chamado grande benéfico, que é o grande benéfico, e o Vênus é o pequeno benéfico, ou seja, há dois planetas que nos protegem no nosso mapa astral, o Júpiter é em maior dimensão e o Vênus em menor dimensão. Portanto, Júpiter fala-nos da nossa fé, da nossa confiança. Saturno fala-nos das nossas lições, das nossas aprendizagens. Dentro da astrologia que eu estudo, há uma associação com o planeta Saturno de karma, portanto, é a parte mais difícil que nós temos, é onde estará Saturno, que nos fala das nossas dificuldades na situação em que nós estamos envolvidos nesta vida. Portanto, realmente são lições um bocadinho duras de nós aprendermos, são situações que nós passamos no dia a dia que se refletem até ao final da nossa vida. Depois temos dois planetas mais transpessoais que a astrologia tradicional nem sequer os contempla, que é o Plutão, que é o planeta também que nos fala de inconsciente coletivo, é um planeta que tem a ver com poder, que também nos remete aqui para algum karma, entre aspas, um karma mais profundo e mais inconsciente.
E depois temos o Urano também, que é um planeta transpessoal, que também a astrologia tradicional não fala dele, que é Urano, que é o planeta que nos dá a criatividade, a inovação, a tecnologia, portanto é um outro planeta que no nosso mapa astral também tem uma representatividade de tudo o que seja imprevisto, inusitado, e também o planeta que nos dá alguma criatividade e inovação. Ora bem, temos então estes 10 planetas e temos 12 casas. 12 casas são o quê? As casas no mapa astral são experiências. São as experiências que nós temos que vir a experimentar nesta vida. O que é que isto quer dizer? Conforme vocês veem, não sei se vocês conseguem ver, é para este lado, para este lado. Há aqui planetas em determinadas casas, portanto, só há aqui, eu estou ao contrário, para aqui há uns planetas numa casa, 2 ou 3, aqui mais 2, aqui mais 1, portanto, é isto que é as casas, portanto, 2 ou 3 planetas numa casa, mais outros. Estas casas são as experiências que eu tenho que vir executar nesta vida. Quando nós temos só 2 ou 3 casas preenchidas, ou 3 ou 4, ou sejam lá o que for, conforme vocês veem aqui neste mapa astral, não é? Há aqui umas casas que estão preenchidas e outras não têm nenhum planeta. Ora bem, se eu não tenho nenhum planeta numa determinada casa, portanto há casas que não estão preenchidas, espero que vocês consigam ver, portanto vejam, há casas que não estão preenchidas, como esta, há aqui algumas, outras só têm um planeta, mas há mesmo casas que não têm nenhum preenchimento. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu no mapa astral posso ter 2 ou 3 casas preenchidas com planetas. Quando existem planetas preenchidos numa determinada casa, quer dizer que eu vou ter que ter uma experiência naquela casa, ou seja, a experiência é a casa. Se eu, por exemplo, tiver um Sol, que é o meu signo solar, na casa 2, significa que a minha motivação para esta vida, enquanto signo solar, é uma motivação de casa 2. O que é uma motivação de casa 2? A casa 2 tem muitos significados. As casas astrológicas têm dezenas de significados. Eu vou só aqui dar o exemplo de 2 ou 3 significados. A casa 2 é, por exemplo, as posses, o dinheiro. O meu valor pessoal tem muito a ver com a autoestima e o meu valor pessoal, não é só dinheiro, portanto tem dezenas de interpretações, eu estou só aqui a associar umas e outras para perceberem. Portanto, quando nós temos um Sol na casa 2, não é que a pessoa pense só em dinheiro, mas também é uma casa de autoestima, ok? Portanto, isto é um exemplo. Quando eu tenho mais um outro planeta, por exemplo, na casa 3, o que é a casa 3? A casa 3 é a casa da comunicação, do ensino, da aprendizagem. É uma casa onde nos remete para que nesta vida eu tenha que fazer aqui algum trabalho de quê? De comunicar, de aprender a comunicar, de verbalizar. Portanto, vou ter um papel muito importante durante a vida com a comunicação, ok? Por exemplo, se tiver planetas na casa 4, isto vai-me dizer o quê? Que eu vou ter aqui um papel muito importante nesta vida com o facto de me sentir confortável, se calhar no lar, na habitação, na família, de valorizar muito a família. Portanto, cada casa tem uma determinada interpretação, ok? Não vamos alongar aqui, senão o tempo não chegava para explicar casa a casa e as experiências e os planetas. Como eu disse, isto é uma interação de 12 casas, 12 signos e 10 planetas. E esta interação, isto dava aqui uma conversa para 2 ou 3 horas. Tem que encurtar isto para vocês perceberem qual é então o fundamento do tema que eu trago à palestra. Ora bem, quando às vezes as pessoas me falam nas consultas que efetivamente não sabem quem são, e uma das coisas que eu normalmente digo é o mapa astral tem uma importância fundamental no nosso dia a dia. Porquê? Porque é um GPS, é como se nós tivéssemos que ir de Lisboa ao Porto, ok? E de Lisboa ao Porto eu tenho que ter um GPS, senão não chego lá, não é?
Se eu não conhecer minimamente o meu caminho, não vou lá chegar, não é? Imaginem que eu sou uma pessoa que estou num país e cheguei agora aqui a Portugal e tenho que ir de Lisboa ao Porto, não é? Eu tenho que ir por alguma estrada. Portanto, o GPS é o nosso mapa astral, ok? Que nos dá as diretrizes, como é que eu chego de Lisboa ao Porto, ok? Que diretrizes são essas? Trazendo essa analogia para a parte astrológica. Ora bem, essas diretrizes é que o facto de eu ter que chegar de Lisboa ao Porto, que é o tal GPS que eu tenho no mapa astral, é que eu sabendo, quando faço uma análise do meu mapa astral, sabendo qual é as áreas que eu tenho que me ocupar nesta vida, é aí que eu devo focar a minha atenção. Um exemplo que eu costumo dar para que as pessoas que não estão muito familiarizadas com a astrologia, com esta linguagem astrológica, um exemplo que eu costumo dar muito mais para perceberem é o seguinte. Imagine que você tem toda a vida, portanto, chega à consulta e diz que não sabe quem é, o que é que faz aqui, qual é o seu papel, o que é que anda aqui a fazer. E eu, quando olho para um mapa astral de uma determinada pessoa, por exemplo, olho para ele e digo assim: tem 7 ou 8 planetas, por exemplo, numa casa que poderia representar, por exemplo, áreas profissionais, ok? Profissão. No mapa astral nós temos duas casas que são representativas de questões mais profissionais. E imagino que eu vejo um mapa astral com 6 ou 7 planetas numa casa que revela profissão. E a pessoa diz-me assim: pois é, e eu senti que toda a vida deveria aprimorar-me numa profissão e andei toda a vida ocupada e com o marido e com os filhos e não fiz nada por mim e não tive profissão nenhuma, nem me especializei em nada. E eu normalmente o que digo é: pois desperdiçou a sua vida, esses anos que chegou até aqui, ocupando-se de uma tarefa que não quer dizer que ela não tenha importância na sua vida, ok? Todos nós temos vários papéis, temos papel de mãe, de pai, de irmão, pronto, temos todos vários papéis, mas o nosso propósito enquanto indivíduo e enquanto alma é ligado sim às questões familiares e aos outros papéis que nós desempenhamos, mas em termos de alma e em termos astrológicos, temos um outro papel perante os desígnios divinos, ok? Eu peço desculpa se estou a entrar em campos que algumas pessoas não acreditam, mas, portanto, eu falo daquilo que eu conheço e daquilo em que eu acho que dediquei alguns anos e que para mim faz sentido. Não quer que toda a gente concorde, como é óbvio, cada um tem a sua opinião. Então, nós, como alma, trazemos um determinado papel para, nesta vida, reencarnarmos com estas experiências, e quando uma pessoa passa, por exemplo, 20 ou 30 anos dedicando-se, por exemplo, só a ser mãe, só a ser esposa, não é? E não se focou na parte profissional, quando eu olho para o mapa dela, eu digo assim: pois já perdeu parte da sua vida, porque parte do seu mapa astral dizia-lhe que você nesta vida teria que ter aqui um papel muito mais ativo na parte profissional, porque você, por exemplo, tem aqui 8 planetas numa casa de profissão, ok? Daí vocês veem a importância das casas. Portanto, a casa é uma experiência, ok? Se a pessoa tem 8 planetas numa casa de profissão, deveria esta pessoa ter-se dedicado à profissão. Não quero com isto dizer que renegasse as outras partes, elas fazem parte da vida, só que o foco principal desta pessoa deveria ter apostado na profissão. E é quando as pessoas se defrontam depois, ao final de 20 anos, que se sentem insatisfeitas, para não dizer algumas com algum tipo de frustração mais dura, de não terem sido aquilo que realmente sonhavam, determinadas carreiras, determinada profissão, determinados focos que deveriam ter tido lá atrás e que sentiram o chamamento deles, mas como por questões ou familiares ou de imposição de sociedade, ou que se sentiram mais vocacionadas para seguir as tradições, não se dedicaram e depois chegam
numa consulta de astrologia e não encontram uma identificação de quem elas são. É por isso que esta palestra tem o sentido de esclarecer às vezes as pessoas que é muito importante nós conhecermos o nosso papel enquanto seres encarnados que têm experiências aqui, neste plano terrestre, ok? E é isso que eu gosto na astrologia, na análise do mapa astral, é devolver à pessoa qual é o seu papel, qual é a sua missão, o que é que ela está aqui a fazer, quais são as experiências que ela tem que vivenciar, não renegando todas as outras, como é óbvio, mas há um maior foco de incidência em determinadas experiências. Conforme vocês veem aqui, neste mapa, há aqui casas que estão ocupadas, não é? É aqui que é o foco desta pessoa, mas há outras que não. Então, se eu tenho casas ocupadas, significa que eu devo vocacionar a minha atenção para essas casas, para essas experiências, ok? Posso não ter, por exemplo, nenhuma na profissão, mas ter uma outra casa, como eu já expliquei, por exemplo, a casa da identidade. Portanto, há 12 casas, cada casa tem uma experiência diferente. E é aí que eu tenho que dizer à pessoa, olha, a sua identificação, o seu papel, o seu propósito, a sua missão, entre aspas, é dedicar-se aqui, nesta casa, nesta experiência, nesta e nesta. Não se foque muito em outras experiências, porque não é o que o mapa lhe pede, não é o que a sua alma lhe pede, mas dedique-se apenas nestas 3, 4, 5, aquilo que eu vejo aqui, porque é o que o mapa nos está a indicar, e é nestas que você tem que se focar. Porque o autoconhecimento disto e nós conhecermos a nós próprios com estas características de onde é que nós nos temos que aplicar, é como, quase como eu costumo dizer, é como o código postal, temos meio caminho andado. Se eu centrar a minha atenção nestas casas, nestas experiências, não é claro que não é fácil, porque há casas que têm problemas muito grandes, não é? Portanto, é por isso que o mapa astral é um autoconhecimento, porque apesar de eu ter que me dedicar a determinadas experiências e a determinadas casas, há conjunções de planetas que não oferecem muita facilidade na gerência dessas experiências. Portanto, nós trazemos dificuldades de conseguir, às vezes, acertar as agulhas em determinadas experiências, ok? Por isso é que nós, com o mapa astral, conseguimos perceber onde é que a pessoa tem essas dificuldades e onde é que, no mapa astral, em que experiências é que as experiências são mais fluidas, mais light, digamos assim. Portanto, nós trazemos muitas situações em que é difícil aquela experiência, ok? Porque vêm conjunções de planetas um bocadinho aflitivos. Aflitivos são coisas que nós temos que passar com mais rigor, digamos assim, e há experiências que para nós são completamente fluídas e naturalmente as coisas fluem, ok? É nesse aspecto que eu gosto de analisar realmente o mapa astral para devolver a identidade de quem ela é, o que é que ela tem que fazer, para onde é que ela tem que ir. Eu agora vou entrar aqui um bocadinho, só dar aqui uma minha opinião dentro daquilo que eu estudo, dentro daquilo que eu pesquiso também, e que não me levem a mal, porque cada um é livre de ter a sua opinião. Até mesmo a questão do livre-arbítrio, portanto, não há nada determinado, sim, há tendências, o mapa astral é uma tendência, não há um determinismo, ninguém aqui tem uma pistola apontada à cabeça, nem os desígnios divinos, nem quem nos regula em termos espirituais, não é? Quem acredita mais numa teoria reencarnacionista e numa visão mais espiritual, ninguém nos tem uma pistola apontada à cabeça, porque nas questões espirituais fala-se muito do livre-arbítrio, ok? A minha opinião é uma opinião um bocadinho sui generis, digamos assim, porque até mesmo dentro do livre-arbítrio, dentro daquilo que eu pesquiso e dentro daquilo que eu vou lendo, até mesmo o livre-arbítrio é um bocadinho condicionado, um bocadinho condicionado entre aspas. Porquê?
porque o livre-arbítrio também é condicionado dentro do nosso GPS. Imaginem, a forma mais comum que eu tenho para vos explicar isto do livre-arbítrio é o seguinte. Nós temos o tal GPS, eu tenho que chegar de Lisboa ao Porto, ok? Mas imaginem que o meu percurso final, eu nasci em Lisboa e o meu percurso final termina no Porto, ou seja, o meu fim de vida, para o público perceber. E a meio do caminho eu digo assim, não me apetece ir para o Porto, eu agora vou ficar aqui por Santarém e não quero mais ir para o Porto, termino a minha vida aqui, fico aqui, faço a minha vida aqui, não é? O tal nosso livre-arbítrio fica aqui, ok? Eu decidi ficar em Santarém. Mas, segundo algumas pesquisas que eu já fiz, até este livre-arbítrio é condicionado, ok? Condicionado por quê? Pelos nossos propósitos divinos, pelos nossos mestres espirituais, portanto, por uma hierarquia espiritual que nos condiciona em parte. Porquê? Porque se eu tenho como finalidade chegar ao Porto, haverá mais à frente, ok? Os nossos mestres, os nossos guias, as nossas entidades, o que quer que as pessoas acreditem, dizem-nos assim, ok, então agora ficas aí um bocadinho em Santarém, descansas e tal, decidiste ficar aí em Santarém, mas o nosso propósito é chegar ao Porto, não se esqueçam disso. Ao final de algum tempo, da gente estar ali a descansar e ter ali o tal livre-arbítrio que nós decidimos, fazemos o que queremos e lhe apetecemos, não é? Então, haverá circunstâncias e coincidências que nos condicionarão a seguir viagem. Para onde? Para o Porto. Porque o nosso destino final será o Porto. Nós temos que chegar neste GPS ao Porto. E é aqui que eu acho que, e tenho esta convicção, entre aspas, digamos assim, que o nosso livre-arbítrio também é um bocadinho condicionado pelo que os nossos mestres e quem nos guia e quem nos pôs aqui a chegar ao Porto, ok? Portanto, e envia-nos circunstâncias e algumas coincidências que nós não sabemos muito bem explicar porque é que afinal temos que chegar ao Porto, ok? É a mesma coisa o livre-arbítrio, eu também não decido ter um acidente, mas tenho, não é? Eu também não decido ter uma doença, mas tenho, não é? E depois há condicionantes que nos fazem tirar dali e então chegar ao tal destino final. Bom, mas isto é outra conversa e poderá haver aqui pessoas que isto poderá não concordarem, têm todo o direito, esta é só a minha opinião, vale o que vale e não quero aqui fomentar nenhuma opinião contrária nem discussões. Então, o mapa astral tem toda a importância, porquê? Porque eu tenho que perceber onde é que eu tenho que me dedicar. E eu percebendo onde é que eu me tenho que dedicar, basta aplicar-me nessas áreas, claro que trabalhando as minhas fragilidades, as minhas partes mais difíceis, que é isso que o mapa astral também nos mostra muitas vezes, que temos dificuldades que têm que ser trabalhadas, mas se eu apostar e trabalhar, por exemplo, nessas áreas, nessas experiências que eu já expliquei, será muito mais fácil do que eu andar 30 anos, por exemplo, tomando conta de áreas que não me eram familiares, não me sentia bem, não era ali o meu propósito, não me sentia ali confortável. Se eu passar a ter um conhecimento de onde me devo de aplicar, claro que aí as coisas começam a fazer-me mais sentido. Não quero com isto dizer que vai tudo ser uma maravilha, só porque eu sei quais é as áreas onde me tenho que dedicar. As coisas não funcionam assim, não é? Claro que se eu me dedicar, estou a trabalhar essas dificuldades, porque há áreas que nós viemos trabalhar que também são áreas difíceis, mas é o que o mapa nos pede. Trabalha ali, vais encontrar dificuldades, mas é ali que tu tens que trabalhar. Porque se eu for trabalhar numa experiência, numa casa que o mapa não me indique, aí a dificuldade ainda é maior, porque estou-me a dedicar a uma coisa para a qual eu não tenho a identificação com isso. A pessoa não se sente identificada com isso. Então é muito mais difícil, não é? Portanto, o meu gosto por devolver a identificação de uma pessoa no mapa astral é efetivamente este, ok? É reposicionar a pessoa nas áreas em que ela se tem que dedicar, que são parte da missão dela nesta vida. Noutra vida fará outras áreas, como é óbvio, ou as mesmas, se não conseguir ultrapassar aqui esses desafios. E reposicionando a pessoa vai com uma identificação muito mais de quem ela é, ok?
No fundo, a astrologia e o conhecimento do mapa astral devolvem-nos um autoconhecimento, e um autoconhecimento é poder. O poder de nós nos conhecermos a nós próprios é muito grande se eu tiver essa facilidade de vir a conhecer. Há pessoas que, por exemplo, nunca sabem qual é o seu propósito, nunca tiveram essa facilidade de ter acesso a isso, ou não se interessam, também estão no seu direito, como é óbvio, não é? Mas eu sabendo, será muito mais fácil, entre aspas, porque não há facilidades, mas será muito mais fácil reposicionar-me e dizer assim, ok, é aqui que eu tenho que estar focada, é aqui que é o meu objetivo, então eu vou-me focar aqui, ainda que não seja sempre tudo fácil, como é óbvio, não é? Porque depois também virá uma coisa que nós chamamos na astrologia os trânsitos, que passam, o que é os trânsitos? No fundo, os trânsitos são as previsões, são planetas que passam em cima do nosso planeta natal, que também vai acionar ali uma mexidazinha, ou seja, são fases em que nós passamos, não é? Há muitos ciclos que nós passamos, os de Júpiter, os de Saturno, os de Urano, os de Plutão, são os posicionamentos dos planetas natais vão ser mexidos e ao serem mexidos também nos abanam ali naquelas experiências, como se nós tivéssemos, ok, já está aqui há muito tempo parada, a pessoa tem que levar aqui um abanão, mais ou menos é assim, tem que levar aqui um abanão nesta experiência, tem que reposicionar-se, não está a andar, não está a mexer, não está a fazer aquilo que lhe foi pedido, entre aspas, então é nesse sentido, ok? Eu espero que também não me quero alongar muito mais, não às tantas começo-me a repetir demasiadas vezes, mas espero que tenha sido de alguma forma elucidativo para a grande maioria. Não quero entrar em controvérsias com quem quer que seja, esta é a parte da astrologia que eu dedico, gosto e aplico. Cada ramo da astrologia tem diferentes interpretações. Esta é a astrologia humanista e transpessoal, é a que eu gosto, é a que eu me dedico, é a que me faz sentido para mim, devolver esta identidade à pessoa, reposicionar a pessoa. Aliás, as pessoas que mais levam comigo, entre aspas, são os meus familiares, que quando uma criança nasce na minha família, eu tenho um mapa astral feito na hora a seguir. Portanto, para quê? Para eu perceber que personalidade é que tenho ali na família, para poder dar aos pais a identificação de quem eles têm nas mãos para poderem trabalhar, é que eu, como se eu lhes mostrasse uma pedra bruta e têm que trabalhar aqui nestas áreas, estas. É muito mais fácil para uma criança que nasce, os pais já terem essa identificação de que a criança vai ter dificuldades ali, a criança vai ser assim. Portanto, quem mais leva comigo é a minha família e eles todos sabem que realmente eu sou assim. Quando há uma gravidez está para acontecer e o nascimento, e agora tive uma recentemente, tem um mês, portanto eu já lhe devolvi a identidade daquela criança, reposicionando aos pais de que esta criança vai necessitar disto, esta criança, o papel dela é para ali, não andem a investir nisto ou naquilo, porque depois isso uma criança que depois poderá não dar sentido essa expectativa que o pai tem ou a mãe para aquela criança, a mesma coisa que querer que a criança seja futebolista e a criança não tem vocação nenhuma para ser futebolista, tem que estar noutra área, está noutra vertente, não é? Portanto, quem mais leva comigo é a minha família, como eles sabem. Então, para o grande público, eu espero que tenha sido de alguma forma elucidativo, ok? Porque é tão importante nós percebermos quem somos. Conhecimento é poder. Se eu me conheço a mim própria, eu tenho o poder de conseguir trabalhar as minhas potencialidades e as minhas adversidades. Também nós não nos conhecemos inteiramente, nós vamos nos conhecendo durante toda a vida, ok? Isto também não é um processo que eu aos 20 anos era assim, não. Eu hoje tenho 50 e tais e sou completamente diferente, portanto nós vamos nos também conhecendo em diversas etapas da vida e em diversas experiências de uma forma que nós vamos descascando, nós somos como cebolas, ok? Apesar de eu ter aqui a minha identidade no mapa astral, mas as coisas que nós fazíamos com 20 anos não as fazemos com 50, de maneira nenhuma. Portanto, são camadas que estavam no inconsciente, algumas que nós nem sabíamos que elas existiam. Vamos também descascando a cebola. Aos 20 anos eu se calhar tirava com a cebola fora e hoje não. Eu hoje observo a cebola, descasco-a,
camada por camada, tiro-lhe a película. Portanto, nós também somos assim. Portanto, ninguém vem a ser a mesma coisa num espaço de 30 anos, como é óbvio, não é? Até porque há experiências que nos vão acontecendo, que nos vão moldando, que nos vão tirando da nossa zona de conforto, que nos vão, digamos, trabalhando as dificuldades, dificuldades essas até que trazemos aqui no mapa, não é? Portanto, há experiências que nos moldam, digamos assim, não de uma forma às vezes também tão positiva, mas às vezes até mais negativa. E nós vamos efetivamente ao longo do tempo da nossa existência enquanto terrena também conhecendo-nos. Mas para isso é preciso fazer o quê? Um trabalho de muita introspeção, de muita interiorização connosco próprios, um trabalho de percebermos porque é que fiz isto, porque é que tive esta atitude, porque é que reagi assim, porque é que tive esta. Portanto, esse trabalho é um trabalho de muita introspeção. No fundo, autoconhecimento é isso mesmo, é introspecionarmos a nós próprios, entrarmos dentro de nós próprios, não é? O mapa devolve-nos essa identidade, mas se eu também não fizer o trabalho de me ver do alto, como se eu me tivesse a olhar de cima, não é? Esta experiência é uma experiência brutal, eu estar de cima a ver-me de dentro, de cima para baixo, é no fundo essa introspeção que me devolve a capacidade de eu perceber cada vez mais estas minhas camadas que estão ocultas, porque há muitas camadas que às vezes só chegam daí a 10 anos, não é? Não é tudo tão linear e nós não conseguimos perceber quem somos aos 40 anos. Aos 50 temos outra atitude, aos 60, se lá chegarmos, aos 70 e por aí fora. Não me quero alongar muito mais, espero que esta minha abordagem da astrologia humanista tenha sido elucidativa para todos vós. Esta é a paixão, é aquilo que eu gosto de fazer na astrologia humanista, dar esta identidade à pessoa, devolver, reposicioná-la, e é naquilo que eu continuo a atender e a fazer formações e a reposicionar as pessoas, ok? Quero agradecer a oportunidade à Paula Neto e pelo trabalho e empenho que teve em colocar tantos palestrantes com tão bons temas neste congresso. Espero que continuemos a estar juntos no futuro. O meu muito obrigado pela oportunidade de me ter dado de falar um bocadinho da astrologia, daquilo que é a minha paixão, não só a astrologia, mas o Petit Lenormand, mas no congresso passado já falei sobre o meu livro. Hoje decidi trazer aqui este tema. A todos os palestrantes que são ótimos oradores, são ótimos profissionais, desde já o meu muito obrigado também por partilharem os vossos conhecimentos. Espero que todos tenham sucesso no futuro e encontramos-nos em breve. Até um dia, ok? Muito obrigada a todos.